Boa tarde, alunos nono ano. Vamos para a nossa aula de história dessa semana. Preste bem atenção porque nossa aula é um pouquinho mais longa. E olha só, hoje, como de praxe, seria as nossas atividades, porque a aula passada foi a aula explicativa. Eu fiz uma mudança a fim de que a gente conclua logo o livro Unidade 3, porque esse mês vai passar muito rápido e eu já preciso encerrar o AT1 de vocês para a gente já trabalhar para o nosso AT2. Então, pegue o seu livro Unidade 3 e aí eu vou explicar o tema 3 e vou passar as atividades para você responder também. Tema 3, página 18, o nazismo na Alemanha. Ao longo das aulas a gente já tem falado um pouquinho sobre o sistema aí de Mussolini, de Hitler, e hoje a gente vai falar mais ainda afinco sobre o nazismo. Página 18. Os nazistas, eles conquistaram espaço, os nazistas conquistaram poder entre os comunistas. E aí, a crise mundial que aconteceu naquela época fez com que eles tivessem mais força, porque eles tinham agora o apoio das indústrias que viam nos nazistas uma esperança para tudo melhorar. E eles também tinham o apoio de uma parte do exército. O apoio foi fundamental, porque levou a Adolf Hitler, vencer eleições. Ele teve, inclusive, a maior quantidade de cadeiras no parlamento. Vamos avançar, página 19. Hitler ganha o apoio de mais empresários que estavam, como eu disse, vendo nele uma esperança de melhorias. Ele se tornou primeiro-ministro e ele passou a ser visto como aquele que salvaria a Alemanha. Mas acontece o seguinte, um grande incêndio tomou de conta ali do prédio do parlamento, Reichstag, e aí os nazistas culparam os comunistas como causador daquele incêndio. No dia seguinte, eles prendem todos os militantes da esquerda e eles também suspendem todas as liberdades públicas. Então perceba que o negócio começou a arrochar aqui através dos nazistas. Hitler convocou novas eleições. Hitler, ele caçou deputados que eram comunistas. E através do acordo com o partido do Centro Católico, Hitler, ele recebeu pleno poder por 4 anos. Página 19 ainda vai falar sobre o terceiro Reich. E esse terceiro Reich, ele acabou com todos os partidos. Por quê? Eles queriam deixar apenas o partido nazista no poder. Eles acabaram com sindicatos. A administração pública sobre a ordem deles passou então a prevalecer. Eles que agora botavam ou tiravam o que eles quisessem e eles que diriam o que é para fazer ou não fazer. Milícias, polícia secreta, todos estavam agora às mãos de Hitler e perseguiam a oposição, matavam, inclusive perseguiam bastante os judeus. Hitler então se transforma em Führer. Führer significa agora condutor, o guia, o chefe. Igual aconteceu com Mussolini lá na Itália. E aí, com todo o controle das instituições de Estado, Hitler ele se populariza, fica famoso e consolida de fato o seu poder entre os alemães. Na página 21, ainda na página 20, tem uma observação lá embaixo que ele faz o seguinte, que pela violência e os discursos de superioridade, Hitler acabou então aí fundando um Estado totalitário. Aí na página 21 a gente tem ideologia nazista. Quais eram as ideologias nazistas? O que eles pregavam? Bom, através de cartazes, muita propaganda, inclusive o cinema também, tudo isso ajudava a propagar as ideias de Hitler. E olha só, primeira delas, pan-germanismo, ou seja, todos os germânicos, todos os oriundos da Alemanha deveriam viver em um único lugar, em uma única nação, para então dominar o mundo. Tinha que todo mundo voltar e ali
viver na mesma nação para ter força e dominar todo o planeta. Outra ideia dele, pregada, o arianismo. Eles se consideravam a raça pura. Os outros grupos deveriam ser eliminados, deveriam ser executados. Quais eram os grupos que eles detestavam e tinham nojo e matavam? Judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, pessoas que tivessem com deficiência, pessoas com doença mortal. Então todas essas eram para serem exterminadas. Nós temos a outra ideia de Hitler, fazia parte aí da sua filosofia, o antissemitismo, que era um ódio ao povo judeu. Então, os alemães deveriam odiar e acabar os judeus. Quarto, anticomunismo. Para Hitler, esses comunistas eram inimigos da nação. Quinto, o espaço vital. Os alemães deveriam, especialmente a raça ariana, deveriam ocupar todo o espaço que pudesse então se desenvolver, não dando espaço para os outros grupos, eles teriam que dominar tudo. Sexto, militarismo germânico. Ele então começa a atrair, começa então a dar glória, enaltecer a área das Forças Armadas, todo esse processo que envolve o exército. Ele começou a elevar essa classe para que ele pudesse também ser bem visto e também ser protegido. E aí a gente vai para a página 23, propaganda nazista. Como é que acontecia? Bom, ele investiu bastante na força de comunicação em massa. E aí ele criou inclusive o Ministério da Propaganda, que era para enaltecer, que era para falar das coisas boas que ele fazia, E aí usou imprensa, usou cinema e muitos discursos a seu favor. O jornal era comprometido piamente a Hitler. Os jornalistas eram para falar só de coisas boas sobre Hitler e exaltar Hitler. As bibliotecas eram controladas, inclusive muitos livros foram queimados em praça pública. E aí ele começou a organizar manifestações, houve paradas e grandes comícios a favor e exaltando Hitler. Gente, na página 24 diz que professores, funcionários, qualquer um desses que não se encaixasse nessa filosofia de Hitler era para ser eliminados. Então, eles tinham todo o controle sobre a escola também. Ele fundou, inclusive, a Juventude Hitlerista. Era uma organização que cuidava de doutrinar os jovens a partir de 8 anos de idade. E aí depois de mais de 10 anos depois, as crianças eram obrigadas a estudar nessa organização, nessa instituição. Veja aí na página, nessa mesma página, uma foto abaixo, sobre a abertura dos Jogos Olímpicos de 1936 lá na Alemanha. E foi uma oportunidade que ele pôde ali ter também de propagar as ideias nazistas. Também a gente tem a foto do povo saudando Hitler, E no canto, nas duas fotos na verdade, você vai encontrar a suástica. Suástica é esse símbolo aqui que vocês estão vendo, Esse é o símbolo dos nazistas. Esse era um símbolo religioso, só que os nazistas adotaram para eles, E hoje esse símbolo de suástica, ele é proibido em muitos países porque é sinônimo de ódio e de intolerância. Então essa é a explicação do nosso tema 3 sobre o nazismo. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Agora preste bem atenção para as atividades. Anote as atividades para o fechamento do nosso AT1. Gente, vocês irão responder o exercício da página 16 e 17, que é sobre o tema 2. E também o exercício da página 25 e 26, que é sobre o tema 3. Repetindo, exercício 16, 17, 25 e 26. Agora, guarde bem esse recado. Você precisa me enviar no prazo. E qual é o prazo, professor? Até o dia 10 de junho, até a próxima quarta-feira, até às 18 horas.
Tem muita gente, muitos alunos que estão enviando atividades atrasados, estão enviando atividades no último dia, depois de 11, 12 e madrugada. Você precisa enviar no prazo até o dia 10, você vai ter 8 dias, uma semana e até às 18 horas. Quem enviar fora do prazo, a pontuação é diferenciada. Então, espero que você tenha captado essa mensagem e conto com a sua colaboração.